Caros filhos e filhas, olha, o mal, ele é uma realidade que todos nós sabemos que existe, e existe infelizmente. Olhamos para o mundo e eu vejo que existem coisas más, pessoas más e situações más. E o pior é que quando eu olho para dentro de mim, eu encontro uma tendência para o mal, aquilo que a igreja chama de pecado original. Quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que eu tenho muito mais dificuldade em fazer o bem, e às vezes o mal para mim é fácil, e às vezes me vem até como impulso dentro de mim, dentro do meu ser. Nós sabemos disso. Agora, o problema é o seguinte: o mal, ele precisa, para ele existir mesmo, para ele acontecer, ele precisa ser escolhido. Nós, como pessoa, quando fazemos o mal, nós estamos escolhendo fazer o mal. Ou quando alguém faz o mal aí fora, o mal aí, ele precisa escolher fazer ele, ou fazê-lo com consentimento, com pensamento. O mal precisa ser escolhido, aí é que está a questão. O mal sabe disso. E por isso mesmo que ele se traveste. E aí o mal geralmente é feito por armadilhas. Muitas vezes, e São Paulo diz isso, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Muitas vezes nós caímos nessa mesma armadilha. Quando vemos, estamos fazendo algo de mal, mas sem ter a intenção de fazer aquilo. Então o mal, ele precisa agir por armadilha, ele precisa preparar um laço para que nós caiamos nele sem saber, porque quando você se depara, quem olha o mal de frente, com consciência e tem discernimento dele de frente, obviamente que não vai escolher por ele. Por isso ele precisa se vestir de alguma coisa, ou ele precisa te pegar de alguma forma. É assim que ele age, é assim que acontece dentro de nós. Às vezes nós somos enganados. E você mesmo, quantas vezes você olhou para dentro fez algo errado, olhou para dentro de si e falou assim: meu Deus, não era assim. Eu fui pego por isso. Porque de repente é alguém que vem com uma cara tão boazinha e vai te convencendo, e você só enxerga o bem. O mal tem que se travestir de certa forma para ele aparecer. Olha bem Adão no paraíso, Adão no jardim do Éden, no meio de um jardim onde parece que tinha tudo, e Deus estava com eles, com Adão e com Eva. E é essa mensagem que o Gênesis quer realmente nos passar. Deus estava com eles naquele momento, tinha tudo, mas ainda queria mais do que tinha. Por isso queria o conhecimento do bem e do mal, e é esse o convencimento que a serpente faz a eles. Eu quero saber mais do que tudo, eu quero saber mais do que Deus, eu quero ser igual a Deus. E essa é a grande tentação, que de certa forma subjaz dentro do nosso coração. E é isso que a igreja chama de pecado original. De vez em quando, ou quase sempre, nós queremos ser mais do que nós somos. Queremos ser mais do que criaturas. Outro dia o padre fazia uma análise: por que será que os jovens gostam tanto de filmes? Sabe que um dos filmes mais assistidos, por exemplo, é Harry Potter, por jovens e também adultos. E por que será que gosta tanto desse filme? O que o Harry Potter tem? Poderes sobrenaturais, que a nós, míseros humanos, não somos capazes nem sequer de pensar em ter. Mas por isso aquilo atrai tanto, porque no fundo eu sou atraído por algo profundo que me leva a querer ser mais do que eu sou, e é justamente com isso que eu preciso lutar. E muito pelo contrário, hoje Jesus vai ao deserto. O primeiro homem foi tentado num jardim, com escassez de tudo que podia ter, e não resistiu à tentação. O segundo homem, que é Jesus Cristo, e é o exemplo de homem perfeito para nós, hoje vai para o deserto ser tentado num lugar de escassez, onde nada se tem, justamente onde se mais passa falta e necessidade. E hoje no Evangelho de Marcos ele não traz isso, mas Mateus e Lucas inclusive traz os tipos de tentação que o próprio Satanás faz a Jesus Cristo. E ele, como Deus, não precisava passar por isso, mas ele é solidário na tentação que eu e você vamos passar todo dia. E por isso Jesus vai ao deserto.
vai ao deserto, se permite ser tentado e por nós vence a tentação. E dentro de nós, gente, reside, e é justamente isso o que acontece. Adão abdicou não queria ser mais filho de Deus. O seu lugar de filho, ele não queria isso. Ele, muito pelo contrário, ele queria ser Deus. Jesus Cristo, muito pelo contrário, quando é tentado, ele diz assim, não a toda a tentação, justamente para dizer assim, olha, eu sou filho de Deus. E quando nós lemos em Mateus e Lucas, as respostas de Jesus justamente são essas. Quando ele oferece comida, olha, transforma essa pedra em pão, porque você tem poder para isso. E o que Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, do Pai. E nas outras duas tentações segue-se da mesma maneira. Quando leva ele ao pináculo e diz para ele assim, olha, pula daqui, que os anjos vão te segurar. Tentarás o Senhor teu Deus. Ele se refere ao Pai, ele sabe, ele quer ser filho, ele se coloca no seu lugar de filho, de obediência ao Pai. E dentro do nosso profundo, a Quaresma quer chamar a nossa atenção a justamente isso. Eu costumo dizer que dentro de nós, no nosso profundo, há a teologia do gato e do cachorro. Já ouviram falar sobre isso? Teologia do gato e do cachorro? Sabe qual que é a teologia do gato? Como é que é a teologia do gato? O gato, alguém pega um gato para criar, e aí ele tem um comportamento meio egoísta. Já percebeu que gato é egoísta? Tanto que ele não vai embora da casa depois que ele fica na casa. Se a família quiser mudar, problema deles, mas ele se acostuma ao lugar e não às pessoas. Ele é meio egoísta. Mas ele vê o homem dando comida para ele, água, cuidando dele, limpando os pelos dele, fazendo todas as coisas. Ele olha para aquilo e fala assim, olha, ele faz tudo isso para mim, então quer dizer que eu sou Deus. E aí ele vive dessa maneira, como se ele fosse o Deus e todas as pessoas que estão ali girassem em torno dele, e é isso mesmo que ele faz. Ele acredita, eu sou Deus. O cachorro, pelo contrário, é diferente, né? Inclusive quando você vai embora, e se não levar, ele fica até doente. Mas o cachorro olha para o homem dando comida, banho, tratando, tudo. E aí ele olha para si mesmo e fala assim, nossa, ele faz tudo para mim, olha, então ele é Deus. E aí ele serve aquele cachorro, dentro de aquela pessoa. E ele fica próximo, amigo. Dentro de nós subjaz essas duas tentações, a de se fazer Deus. E essa tentação de se fazer Deus, justamente é naqueles tipos de personalidades em que e são justamente essas as tentações que Jesus vence. É o povo do deserto. Hoje Jesus está no deserto, não é por acaso, mas o povo do deserto, o que eles fazem? Eles começam a querer as coisas somente para si. Então é o autossuficiente, é aquele que não precisa de ajuda, é aquele que acha que tudo tem que ser do jeito que ele acha que a vida é, ou o que ele diz que é. E essa tentação subjaz no profundo de nós, nos nossos relacionamentos, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas em outras pessoas subjaz também a tentação do fazer o outro Deus. E o povo do deserto faz a mesma coisa. O que eles fazem? Constroem um bezerro de ouro para si, deixam de adorar ao Deus Javé. Constroem um bezerro de ouro para si. É o cachorro. É quando nós não confiamos necessariamente, suficientemente nas nossas potencialidades, e aí começamos a construir deuses para nós. E aí nós só vivemos de verdade qualquer coisa na vida se está baseado no outro, no que o outro pensa, no que o outro deseja, no que o outro quer, e eu me submeto àquela situação. Essas duas tentações, elas residem dentro de nós, e o mal quer que nós vivamos dela, porque elas são armadilhas que ficam dentro do nosso coração. E aí nós precisamos fazer como São Pedro diz na primeira leitura, e nós precisamos assumir que nós somos filhos de Deus, e que há só um Deus verdadeiro, e é com Ele que eu preciso me relacionar, e que quando eu não for suficiente, eu preciso confiar que Ele é suficiente.
Quando o outro não for suficiente para mim, eu preciso confiar que Deus é suficiente para mim. E eu preciso me relacionar com esse Deus, assim como Jesus, que se fortaleceu no deserto pela tentação, porque permaneceu nesse Deus, adorou a esse Deus verdadeiro, que é justamente Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, pela ação da Trindade. E quando nós fazemos isso, então nós conseguimos vencer toda e qualquer tentação que nos puxa para baixo. Para essa quaresma, você precisa fazer essa reflexão, de entrar dentro de você e dizer verdadeiramente: a que Deus eu sirvo? São as pessoas, a mim mesmo, ou é o Deus verdadeiro? A que Deus eu sirvo? E a partir dessa pergunta que você fizer para você mesmo, você faz a sua penitência. De repente você está servindo às coisas, e dessas coisas você precisa se abdicar um pouco. De repente você está servindo a pessoas. E aí você constrói a sua penitência a partir disso. E nenhum de nós escapa disso, de jeito nenhum. Nós não escapamos disso. É uma tentação que está dentro de nós. E como filhos e filhas batizados, nós podemos vencer essa tentação no batismo. Só que o batismo tem uma característica clara. Hoje São Pedro compara o batismo ao dilúvio que nós lemos na primeira leitura, que Deus não faria. As águas do dilúvio, o que fez? Quando viu o mal na terra, o que fez? Afogou o mal. São Pedro está dizendo assim, que as águas do batismo não fará mais isso. Ele diz assim, as águas do batismo não vão mais purificar a nossa imundície. O que as águas do batismo vão fazer? As águas do batismo vão fazer com que nós, cada dia mais, tenhamos uma boa consciência. Ele nos prepara para não cair nas armadilhas. Por isso, quando eu sou batizado, preciso viver algumas coisas que o batismo me dá. E o que o batismo me dá para que eu viva? É uma vida de oração. E por isso, quando o menininho é batizado depois, não tem sentido nenhum ele ser batizado se ele não foi encaminhado para a catequese. E ter uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida onde eu me fortaleço, onde eu vivo, onde eu passo a discernir, a refletir, a estudar, a viver o bem. Aí sim, eu vou criando uma consciência de filho batizado e vou vivendo de verdade. E quando você estiver no deserto da sua vida, como Jesus estava no deserto, pode ter certeza que você será forte contra toda e qualquer tentação. Um instante de silêncio. Peça a Deus para te ajudar a viver isso, essa dimensão. Peça a Deus a graça de ser forte na tentação. Que Deus te dê o dom da fortaleza para resistir às tentações. Qual o caminho que você anda? Reconheça que o Senhor é o único Deus da tua vida. Reconheça hoje. E se você serve a outros propósitos que não estão nos projetos de Deus, peça a Ele a graça de adorá-lo em espírito e em verdade.